Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área para finalizar esse segundo trimestre do ano de 2020 dessa forma remota, peculiar, diferente, mas infelizmente inevitável. Não vamos desanimar, galera. Tá chegando o momento da gente ficar junto novamente. Então vamos lá, pessoal. Essa é a aula 23 e é a segunda parte da temática Teatro e Sociedade. As manifestações culturais dos anos 60 e 70 refletiram o espírito de uma época de intensa contestação dos padrões sociais, das influências estrangeiras na cultura, de uma geração de jovens que buscavam liberdade através de ideais contraculturais, políticos e revolucionários. Os anos 60 foram marcados por grandes transformações em diferentes meios e no mundo todo essa época se tornou marcante em termos de mobilização social e cultural. A música, a literatura, o cinema e o teatro, junto aos movimentos sociais no Brasil, foram atingidos por esse clima efervescente de mudança e conquista por uma cultura nacional e libertadora em diversos âmbitos. Foi a época que marcou o início do percurso que levou ao desenvolvimento do teatro épico de Bertolt Brecht e chegou aqui no Brasil na mesma época. É nesse cenário, gente, que nasce o teatro político no Brasil. Um teatro engajado politicamente e que se propõe a refletir os problemas brasileiros no âmbito político e social através dos movimentos culturais. Fundado dos anos de 1950, o Teatro de Arena tornou-se o mais ativo disseminador da dramaturgia nacional, que dominou os palcos nos anos de 1960, reunindo um expressivo número de artistas comprometidos com o teatro político e social, e virou a primeira referência brasileira a um teatro de forma de arena. E ele encontrará sua base primeiramente numa revolução estética, com um formato que se vale de um teatro de pequenas proporções, palco e plateia de pequenas dimensões, palco mais baixo e bem próximo do público e a plateia circundante ao palco, ou seja, propício para criar uma atmosfera intimista, mais próxima. Gente, esse formato de teatro de arena é possivelmente a estrutura mais antiga que conhecemos na história do teatro ocidental. Desde a Grécia Antiga, né, que tinha aquelas arenas enormes e não se destinavam apenas a representações teatrais, mas acolhiam todas as formas de diversão social. O que se torna mais interessante nesse formato de teatro de arena, gente, é exatamente a relação que ele propicia entre a encenação e a plateia. Já que todo mundo fica perto, né, um em volta do outro, o público fica quase em cena. E o fato de ter a plateia em diferentes direções propõe para a cena uma elaboração que inclui todo o corpo do ator, além de um possível diálogo diretamente com o espectador, né, aquele olho a olho. É uma forma de teatro democrático, gente, participativo, que coloca o público em cena como participante ativo da ação. Em São Paulo, o teatro de arena ganhou força ao se fundir com o Teatro Paulista dos Estudantes e também ao contratar o genial Augusto Boal, que nós falamos na aula anterior. Então ele dava aula sobre a metodologia de Stanislavski, né, sobre aquele teatro realista, né, sobre a composição de atuar, colocando as emoções em cena, né, a representação do real. E aí lá nos primeiros anos as encenações eram baseadas em autores estrangeiros. E depois disso a galera passou por diversas crises financeiras e chegaram à beira da falência. Além da crise financeira, eles tinham uma crise ideológica entre eles, porque estava acontecendo muita coisa no país e eles tinham a necessidade disso com o público. Então o grupo é salvo pelo sucesso de Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, com a direção do José Renato, em 1958, vislumbrando uma fértil possibilidade aberta pelos textos nacionais que colocavam em cena os problemas que a plateia queria ver. Eles pretendiam fazer um teatro literalmente brasileiro, né, dando ênfase para os autores nacionais, colocando os problemas sociais em cena. E aí nessa mesma época eles resolvem criar um seminário de dramaturgia e laboratório de interpretação. Novos textos demandam um novo estilo de interpretação, mais próximo dos padrões brasileiros e populares. Entre 1958 e 1960, o Arena leva à cena diversas peças escritas pelos integrantes da companhia, num expressivo movimento de nacionalização dos palcos, difusão dos textos e politização das discussões
discussões da realidade nacional. Entre eles, Chapetuba Futebol Clube, de Oduvaldo Viana Filho, de 1959, e Fogo Frio, de Benedito Rui Barbosa, de 1960. Todos dirigidos por Augusto Boal, mas ele também escrevia peças. A Revolução na América do Sul, com direção de José Renato, em 1960, e O Testamento do Cangaceiro, escrito por Francisco de Assis, com direção do Boal, em 1961. Influenciado pelo teatro político de Bertolt Brecht, no qual o texto devia ser um processo aberto, capaz de servir à ideia do autor do espetáculo, o Arena modificou assim a escrita dramática, e Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, à frente do grupo no momento do golpe militar, precisaram elaborar uma estratégia para enfrentar a censura, já que as peças realistas que o grupo costumava montar haviam sido proibidas. A peça Arena Conta Zumbi, de 1965, marca o início dessa nova fase. Trata-se da história de escravos revolucionários que lutam por justiça e liberdade. Inaugurava-se ali o sistema Coringa, que a gente falou na aula passada, em que os autores se revezavam entre eles para fazer os vários papéis. No início da década de 70, Augusto Boal monta o Teatro Jornal Primeira Edição. Nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, em que o elenco lia jornais diários e improvisava em cima das notícias e fazia o público refletir sobre os problemas apresentados, oferecendo a discussão com o público. E aí inicia o processo ligado diretamente ao teatro do oprimido. A experiência repete-se em Arena Conta Tiradentes, também de Augusto Boal e de Francisco Guarnieri, em 1967. Um novo sucesso que centrava a história sobre a Inconfidência Mineira, elevando Tiradentes à condição de Marte da luta contra a opressão. Essa peça, gente, ela estimula a revolução política e se chocava com a proposta dos teatros na época, então como por exemplo o Teatro Oficina e o TBC. O Oficina estava no mesmo ano em cartaz com a peça O Rei da Vela, que foi um dos eventos mais marcantes na época. Uma montagem inédita realizada pelo Teatro Oficina, porque ela foi escrita em 29 pelo Olor de Andrade, nunca foi montada, e aí em 67 o José Celso Martinez Correia, um dos nomes mais importantes ligados ao teatro brasileiro, pressionou o público com soluções estéticas radicais e diálogos extremamente violentos. Só que era totalmente oposto à proposta do que o Arena estava fazendo. Então a Oficina propunha uma encenação carnavalesca e antropofágica, ligada ao movimento tropicalista. E embora emblemático no cenário político contra a ditadura militar, o tropicalismo foi visto como um movimento vago e sem comprometimento político comum à época, porque diversos artistas lançavam abertamente críticas à ditadura. Mas os tropicalistas acreditavam que a experiência estética, por si mesma, ela acabava se tornando um instrumento social e revolucionário, uma forma menos explícita de confronto, mas mesmo assim censurada. Nessa mesma época, também surge como uma forma de voz contra a ditadura, logo após o regime militar, um movimento de teatro de rua, voltado para os movimentos políticos. E atualmente possui uma bagagem estética e se relaciona aos movimentos sociais. Feito geralmente por artistas em grupo, de forma coletiva, ou seja, utilizando da forma de criação a partir de um processo de pesquisa que se utiliza do repertório de cada ator do grupo, os grupos de teatro criam espetáculos utilizando como principal instrumento da representação cênica o corpo e a voz dos próprios atores, se utilizando dos espaços abertos da cidade como cenário e os transeuntes como público, fazendo da rua o espaço propício para amplificação e discussão da cidadania de quem com ela se relaciona. Com o início da abertura política e seguindo nesse sentido social, aliando reflexão estética e ação político-cultural, grupos teatrais paulistanos se uniram-se em 1998 no movimento Arte contra a Barbárie. Desse movimento, gente, resultou a criação da Lei de Fomento do Teatro para a cidade de São Paulo de 2002, que se tornou um marco para a reflexão sobre as políticas públicas destinadas a artes cênicas no Brasil. Nesse período, que se estende ali no fim do 1990, início dos anos 2000, tido pela crítica como uma fase de renascimento do teatro de grupo, vamos dizer assim, ela foi marcada politicamente, porque foi aliada ao modelo ético-dialético de Bertolt Brecht. Então formou-se um novo ciclo de teatro político aqui em São Paulo, com a participação
participação de diversos nomes de grande importância para o teatro brasileiro. Em sua maioria, os grupos são motivados pelo fato de levarem ao teatro as pessoas que não têm acesso ao fazer teatral convencional, principalmente nas periferias, onde a carência de equipamentos públicos da cultura e principalmente por uma política de cultura pública que seja efetiva de modo eficiente, pois os poucos espaços que ainda existem sofrem com a falta de verba e de pessoal qualificado. Amir Haddad, diretor e ator que trabalha com um grupo de teatro alternativo desde a década de 70, fundamentando essa linha de trabalho de pesquisa no formato de arena, a desconstrução de uma dramaturgia, a utilização aberta dos espaços cênicos e espaços abertos que estimulam a interação entre os atores e espectadores, possibilita diferentes formas de trabalho para diferentes tipos de público. Existe também, gente, o movimento de teatro de rua de São Paulo, que agrega grupos e companhias de teatro de rua da cidade, propondo ações que possibilitam o desenvolvimento de reflexões sobre o teatro de rua em âmbito nacional, não é só aqui em São Paulo, né? E também como eles se relacionam com a cidade, defendendo e valorizando o espaço público aberto como um local de expressão e encontro. Bom, gente, de uma certa forma, o teatro, além de uma expressão artística, é também uma forma de expressão social e política do homem para além da arte ou do entretenimento. Os textos e as encenações são reflexos da forma de pensamento, época e vivência social e funcionam também como um retrato de um período ou de uma sociedade. Sendo assim, o teatro se transforma numa ferramenta social poderosíssima. A influência do teatro na sociedade nos faz refletir sobre o nosso comportamento e a nossa posição no mundo. Então é isso, pessoal. Não esqueçam a atividade no Maestro. Tenham uma boa semana. Um beijo e até a semana que vem.